Caríssimos, caríssimos, eu vou quebrar um pouco aqui os meus hábitos e pela primeira vez eu estou testando esse serviço aqui do YouTube de gravar diretamente da webcam. Pelo visto, a qualidade da imagem não melhora muito. A minha preocupação é sempre o áudio, porque na verdade acho que a minha cara em alta resolução não vai acrescentar muita coisa, mas eu estou testando isso daqui por duas razões. Primeiro, para aproveitar uma brecha de tempo, daqui a pouco eu tenho que ir lá para o fórum Era Transmídia, lá que o Arnaud está organizando, mas também porque se eu fosse fazer o processo normal, que era gravar no carro, pegar um arquivo que for gravado em HD, depois subir, ia demorar a beça, né? Então eu vou testar isso, vamos ver como é que funciona, né? Pelo menos me parece uma maneira um pouco mais ágil de estar publicando isso. Qual é a minha preocupação aqui? Eu acabei de publicar nas minhas redes uma preocupação de certa forma pessoal, mas também um pouco mais abrangente do que isso, que é uma preocupação com futuro. Né? Futuro em que sentido? Já digo. A questão é a seguinte, sei lá, começa lá a Revolução Industrial, certo? Aí os caras descobrem que as máquinas permitem você produzir numa escala brutal. E essa escala, quanto maior é essa escala, quanto mais você produz, o custo diminui. Né? Então, para você conseguir produzir com um custo menor, você tem que aumentar a escala. Aumentar a escala muitas vezes significa precisar não só de novos mercados, mas também de novos fornecedores. E a solução para isso nem sempre foi muito limpinha. Né? Então você pega países europeus aí que hoje são super bacaninhas tal, fazendo colônia na África, né? Sacaneando a China, né? Umas coisas meio barra pesada aqui, para garantir aquele influxo de matéria-prima barata e também um mercado consumidor cavalar, porque a escala era tudo. Tá? Essa economia de escala, eu acabei de ler um artigo na Harvard Business Review a respeito, talvez esse tipo de raciocínio esteja, não só de colonialismo, não é só isso, mas de escala, quer dizer, você precisa ter produzir em massa, você precisa ter uma corporação, talvez esteja sendo colocado em xeque por aquilo que a tecnologia hoje permite. Aí você fala, puxa, que legal, né? Que legal, estamos agora partindo para um novo mundo, em que não precisa mais de corporações, em que não precisa mais de empregos, em que não precisa mais de... Mas aí tem uma questão que eu acho que não ficou muito bem discutida ali, que me preocupa inclusive pessoalmente, porque eu estou com 47, vamos imaginar que eu tenha mais 40 anos pela frente aí, eu tenho que trabalhar e me sustentar, etc e tal. Já que hoje a tecnologia, os robôs, a inteligência artificial, o cloud computing, o crowdsourcing, né, estão permitindo um novo tipo de economia de escala, o que eu vou fazer? Como é que eu vou comprar os brinquedinhos caros? Com que grana que eu vou comprar os iPads, iPhones e tablets, etc e tal? O que eu tenho para oferecer que de repente, ou alguém muito mais novo usando um software, ou então uma multidão via crowdsourcing, ou então mesmo uma inteligência artificial na nuvem, não pode substituir. Outro dia, conversando com uma tradutora, ela falou, puxa, eu vi lá esses tradutores online, eu acho que eu estou desempregada, porque já são bem razoáveis. Né? Então, a primeira questão aqui para colocar é essa, a gente fica o tempo todo nesse esquema cyber-otimista, né, imaginando que a tecnologia por si só, né, os avanços, né, obrigado Apple, obrigado Google, obrigado todo mundo, né, que essas tecnologias vão salvar a gente, mas na verdade eu fico pensando em outros casos, né? Quando o automóvel surgiu e começou a ser produzido em massa, a história do Henry Ford, começo do século XX, bacana, o automóvel foi celebrado como autonomia, como liberdade de ir e vir, o indivíduo, a sua própria família, né? E aí isso acabou fazendo não só com que as próprias cidades se transformassem, as cidades mudaram, né? Antes você tinha que morar todo mundo concentradinho, aí de repente você começa a ter os subúrbios, você começa a ter aqueles avenidões, você começa a ter o minhocão, né? E aí não só as cidades começam a se deteriorar, como também começa a ter um impacto que a gente está vendo agora, a gente está pagando esse preço, que é o impacto ambiental. Né? O impacto ambiental. Só estou olhando para cima aqui, o céu podia ser mais azul, eu acho. Nem vou respirar muito fundo, aliás, deixa aqui. Aí tem uma terceira consequência, que não só essa do impacto ambiental, que é o seguinte,
Do que adianta hoje você comprar um carro com 300 mil cavalos se você vai andar mais devagar do que se você andasse a pé? Que é o que está acontecendo numa cidade como São Paulo. Assim. Então, é lógico que a indústria vai querer fazer você trocar de carro todo ano. É lógico que o governo vai baixar o preço de carro para você comprar mais carro e ficar feliz e votar no governo, ou então para gerar emprego em São Bernardo, eu não sei. Né? É lógico que tem uma série de forças econômicas, industriais, políticas, tal, que tem todo o interesse do mundo em aumentar, né, a escala de algumas coisas. Mas a questão é, isso é sempre positivo, né? A gente vai entrar no oba-oba, e aliás é oba-oba. Existe uma indústria de oba-oba, né? Eventos, palestras, cursos, livros, tal, de oba-oba com relação ao otimismo dessas coisas todas, né? E é que a gente está aqui, por acaso, no Brasil, e aí como essas grande parte das empresas não estão conseguindo mais vender na Europa, porque a Europa já não tem mais emprego, os Estados Unidos também está a coisa meio parada, aí tem os bobos aqui que são consumistas, que estão caindo nesse sonho. A China também está num boom de consumismo. O que acontece, as cidades estão irrespiráveis, o trânsito começa a ficar ruim, então aquela coisa do tai chi na praça e das bicicletas começa a virar lenda. Né? E as pessoas, inclusive, trocando liberdades individuais pelo conforto da vida, né? Mesmo, não importa que seja uma ditadura, não importa que a internet seja controlada, não importa nada. Life is good. Né? Nesses países que ainda estão em desenvolvimento, a gente está, acho que, na verdade, carregando nas costas o sonho das outras regiões que já estão sentindo o impacto daquilo que a gente vai sentir muito em breve. Né? E aí, isso não é um discurso de pessimismo, não é um discurso que a gente chamaria de ludita, né, de anti-tecnologia, ou anti-progresso. Não, a questão não é essa, a questão é um certo desconcerto da minha parte, que eu falo, cara, eu não sei o que pode, de alguma maneira, temperar isso. Reverter eu acho que é impossível, mas de que maneira a gente pode humanizar isso um pouco mais, ou tentar encontrar alternativas, ou tentar, eu não sei. Né? Provavelmente deve estar surgindo iniciativas, pipocando aqui e acolá, e elas não têm a visibilidade necessária ainda. Tomara que elas ganhem. Né? Mas é muito complicado num mundo em que as melhores cabeças do país, as mais criativas, as mais inovadoras, estão justamente indo atrás dos mercados que pagam mais dinheiro, que vai ser justamente mercado de consumo, grandes marcas. Então você vai usar o seu super cérebro e tecnologias super revolucionárias para ajudar a vender pipoca, sei lá o que você vai fazer. Né? Enquanto isso, grandes desafios que a humanidade tem, que são desafios muitas vezes políticos, de engenharia mesmo, de ciência, essas carreiras não têm tanto glamour, né, quanto tinham antigamente, e alguns problemas estão se acumulando. É muito provável que a gente esteja hoje com esse foco todo aí em oba-oba e consumismo, comendo bola em quesitos como, sei lá, energia solar, engenharia genética, coisas que efetivamente podem estar trazendo novos caminhos aí para o futuro. Enquanto isso a gente fica pensando em pré-sal por razões absolutamente eleitoreiras. Mas acho que o que mais me pega, na verdade, é que eu sinto que para a gente conseguir ter o mínimo de esperança em usar as tecnologias novas de uma maneira um pouco mais humana, faltam justamente pessoas capazes de pensar essas questões. Porque, o mercado de escolas, de pós-graduação, etc, 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 eu acho que está sendo um pouco oportunista e está justamente oferecendo aqueles diplomas e formações que são mais modinha no mercado. Tá? Então, um monte de gente sendo formada em coisas que, de repente, daqui a pouco vai ter um robô que faz. Né? O trabalho que é um trabalho bacana, sei lá, o pessoal que trabalha com user experience para valer, que vai tentar entender o usuário, que vai tentar fazer um serviço melhor, que vai tentar, o pessoal que trabalha em infraestrutura, para manter essa infraestrutura funcionando. Essas funções não tem tanto glamour assim, e é muito difícil você encontrar gente que consiga ter uma visão de negócio, uma visão de responsabilidade social, uma visão ética, uma visão, puxa, o que é um futuro desejável para a humanidade? É cada um com seu próprio iPad, cada um com seu próprio iPhone dirigindo um Mini Cooper? É isso? Né? O que você quer? Você quer morar em Xangai ou você quer morar em Paris?
né? Você quer morar, né, na Suécia, você gostaria que seu país fosse justo, tranquilo, como a Suécia, ou você preferia alguma coisa tipo, fala aí, Bangladesh, né? Quem está pensando essas questões, quem está discutindo essas questões. E são questões, lá fora você até consegue acompanhar, né, iniciativas, mas aqui eu vejo uma coisa um pouco circular, e é um círculo perverso, de quem está nos palcos falando e divulgando e escrevendo, etc. Ele está normalmente, está justamente alimentando o círculo vicioso do oba-oba, né? Questionamentos um pouco mais profundos. Você até percebe que as pessoas estão mais receptivas a isso. Outro dia eu divulguei uma palestra do Leandro Carnal, que foi uma iniciativa bacana da CPFL sobre o ódio no Brasil. As pessoas curtiram, passaram para frente, mas eu não sei até que ponto isso vai fazer alguma diferença, né? Então a minha questão aqui, é por isso que eu estou desabafando isso aqui com vocês, existem forças em jogo que realmente são muito poderosas, são muito fascinantes, são muito surpreendentes, desconcertantes, que é o avanço da tecnologia, que é o avanço da mobilidade, que é o avanço do software, etc, etc, etc. Só que a gente já viu outros avanços antes, né? O avanço do motor a combustão, o avanço das usinas de carvão, o avanço da usina nuclear, tá? E todos eles têm riscos, né? Todos eles têm implicações, não só implicações ambientais, implicações sobre o tipo de sociedade que eles propiciam, né? E eu acho que a gente está dando uma carta branca um pouco excessiva a essa questão do digital. Eu posso estar dando um tiro no pé, porque na verdade a minha vida inteira foi em cima do digital. Eu acho que eu não sei se eu sei fazer alguma outra coisa, né? Se eu quiser outro tipo de trabalho agora, aos 47, eu não sei o que eu poderia fazer, né? Então a gente está dando uma carta branca um pouco excessiva, e caindo um pouco nesse oba-oba, que legal, modelo novo, retina, display, blá, 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 blá. Quando, cara, qualquer gaveta que você abre está cheia de lixo eletrônico, está cheia de metais pesados, está cheia de metais que foram extraídos na África com sangue, em fábricas na China que tem trabalho em condições desumanas, e a gente está achando bacana, né? Esse é um questionamento meu, é um desabafo talvez um pouco patético, talvez um pouco incompleto, porque eu não estou oferecendo um caminho, eu só estou, na verdade, compartilhando uma certa inquietação minha. É o que me inquieta tanto como profissional, como pessoa, né? Então, quer dizer, tem preocupações minhas com relação à minha carreira, mas também tem preocupações éticas com relação ao tipo de mundo que eu estou construindo, ao tipo de sementes que eu estou plantando, ao tipo de legado que eu estou deixando, né? Mas é claro, e eu já percebi, não precisa me dizer, que isso provavelmente vai continuar sendo o nicho do nicho do nicho do nicho, mas paciência. Mas pelo menos assim, eu espero fazer pelo menos nesse momento aqui algum tipo de cosquinha, né, nessa sensação, porque eu acho que nada mais poderoso, às vezes em termos de mudança de comportamento, do que de uma hora para outra você se sentir ridículo, né? Você se sentir ridículo porque você está sendo festivo, você está sendo ridículo porque você está sendo consumista, você está sendo ridículo porque você está querendo desfilar por aí com o último gadget e tal, né? Quem sabe, eu me sinto ridículo por inúmeras questões, eu não vou abrir aqui porque tem mais o que fazer no momento, mas acho que eu me sinto até um pouco ridículo de ter escolhido um caminho tão questionável para fazer questões, né? Mas quem sabe, talvez semeando esse leve desconforto, a gente consiga promover algum tipo de resistência a essa onda de oba-oba, esse mercado do oba-oba, a essa febre do oba-oba. Na verdade, é engraçado, eu reclamava, eu sou formado em rádio e TV, eu reclamava das mídias de massa, porque ela, né, era o pão e circo, pão e circo, pão e circo, e a gente no digital está caindo na mesma armadilha, né? O mundo virou absolutamente a piscina do Gugu, né? Então, bom, deixa para lá, isso já foi um pouco pessimista da minha parte. O grande ponto aqui era justamente provocar algum tipo aí de desconforto rápido com relação a que tipo de mundo
nos aguarda daqui a 20, 30, 40 anos. É isso aí. Bom, agora eu vou lá para o evento do Arnaud na SPM. Não sei como é que ficou isso daqui, espero que tenha ficado bom. Um grande abraço, René de Paula Júnior falando. Eu não estou rodando, mas estou avisando.